artistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Bom, como prometido então, e porque vocês amaram, hoje eu vou colorir mais frutas dessa página aqui, que é do livro Segredos de Paris, da ilustradora Zoé de Lacaze. Caso você não tenha visto, semana passada eu comecei a colorir essa página aqui, onde eu mostrei como colorir vários tipos de frutas e inclusive eu transformei esse tomate, sim gente, isso era um tomate antes, e eu transformei num caqui, então se você quiser assistir, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo, porque ficou muito engraçado, foi muito sofrido fazer ele, mas no final valeu a pena. Então hoje a gente vai dar continuidade e vamos ver o que vai acontecer aqui até o final da página. E assim como no outro vídeo, eu vou usar os lápis Brut Funner, né? Vou continuar usando eles para ficar tudo a mesma coisa. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, porque daí assim eu posso trazer outros vídeos bem parecidos, que inclusive tem uma página super legal aqui trazendo alguns vegetais. Então se você quiser que eu traga essa página aqui, comenta aqui embaixo vegetais, que aí eu vou colocar na nossa listinha e aí eu vou fazer quando der. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e ativa as notificações também para vocês não perderem nenhum vídeo. E agora você pode se tornar um membro do canal, é só clicar no botão de membros do lado do botão de inscrição. Você se tornando um membro, você vai fazer parte do Clube dos Artistas, que foi assim que eu dei o nome para o nosso clube, e você terá acesso aos meus desenhos autorais, que são praticamente toda segunda-feira eu trago um desenho novo para usar com a combinação do nosso quadro de segunda-feira. Você também vai ter lives exclusivas só para membro e também você vai ter um selo personalizado de membro que muda de cor de acordo com o tempo que você for membro do canal, e também você pode usar 2 emoticons que eu fiz para as lives. Por enquanto eu só fiz 2, mas quando a gente for fazendo as lives e vocês tiverem novas ideias de emoticon, vocês podem dizer para mim que eu faço também. Bom, então agora vamos começar. Eu vou continuar fazendo na sequência aqui da página. Então a próxima fruta vai ser essa daqui. Então como essa aqui a gente pintou como framboesa, eu vou tentar pintar essa aqui como uma amora. Vamos lá então. O primeiro lápis que eu usei foi o 12, que é o preto, e eu comecei a escurecer bastante, assim, cada bolinha. Foi bem difícil porque a ilustradora fez esse desenho minúsculo, mas tudo bem, né? Então eu tentei fazer com o preto, assim, na parte de baixo de cada bolinha. Depois com o lápis 19, que é um azul, meio azul cobalto, assim, sei lá. Eu fui passando por cima do preto e subindo um pouquinho mais pra aparecer um pouco daquela cor meio azulada. Com o lápis 16, eu fui então preenchendo um pouquinho mais pra dar uma corzinha mais roxinha. E depois com o lápis 93, que é um roxinho bem clarinho, eu terminei de preencher aquelas bolinhas. E como as bolinhas que a ilustradora fez eram muito pequenininhas, tipo, ficou bem escuro, bem apertado, mas eu acho que vai ficar legal depois quando eu colocar a caneta branca. Então na outra eu fiz a mesma coisa, eu vim com o lápis 19, que é o azul mais escuro, depois com o 116, o roxo mais escuro, e depois por último com o 93, que é o roxinho mais claro. Para fazer a folhinha eu usei o lápis 66, que é um verde bem clarinho, então eu pintei a folhinha ali por completo com essa cor. Depois com o lápis 29, que é um verde mais escuro, eu fui tentando ali começar do meio, né, que eu acredito que seja mais fundinho, e depois trazer um pouquinho ali para cada folhinha que tinha. E depois na outra folha ali, eu tentei escurecer na parte de baixo ali, só que eu achei que ficou muito forte. Depois eu passei um pouco desse verde também, contornando a folha. E aí eu não tinha gostado dessa folha, ficou horrorosa, eu sei. Mas aí eu vim com o preto, que é o lápis 12, e eu fui dando uns toquezinhos assim, sabe? Pra dar um pouquinho mais de, sei lá, de formato pra aquela folha. E eu acabei gostando mais assim. Então, como eu falei, eu vim com a minha posca depois, com a posca branca, e fui fazendo alguns pontinhos, igual eu tinha feito na framboesa lá em cima. E eu acho que fica bem legal, porque tava bem escuro, né? Então só de colocar uns pontinhos assim em cada bolinha já deu bastante diferença. Gente do céu! Vamos então pro
figo aí. Quem gosta dessa fruta, eu acho que eu nunca comi, mas também não pretendo. E eu vou dizer que essa fruta foi também, assim, o ódio pintar. Eu achei que ficou bem estranho, mas vamos ver o que vocês vão achar. Eu comecei, então, usando o lápis 66, que é um verde bem clarinho. Depois, eu usei o lápis 119, que é um marronzinho, assim, né? Então, eu peguei uma foto na internet e comecei a me basear pra ver como é que pintava ela, porque eu não tinha a mínima ideia. Então, eu pintei aqui aquela parte de cima ali, onde tinha passado o verde. Depois, com o lápis 148, que é um amarelo bem clarinho, eu pintei essa parte de dentro da fruta, que ela é bem clarinha, assim, né? Quase um branco. Depois, com o meu lápis 119, que é um amarelo bem escuro, marrom, sei lá, essa cor aí. Eu fui pintando as sementes. Aí eu achei que ficou um pouquinho escuro e tal, mas sei lá, né? Já tinha começado, então eu fiz desse jeito aí. Depois, com o lápis de número 1, que é um vermelho bem vivo, assim, eu comecei a pintar essa parte de dentro da fruta. E é muito engraçado, inclusive ela é muito linda por dentro, porque ela fica toda mescladinha, assim, parece que ela tem uns caminhos meio sinuosos por dentro, com vermelho mesclando com o branquinho ali. E tentei fazer a mesma coisa, mas assim, eu não sei se deu certo, gente. Pra mim ficou muito estranha essa fruta aí. Mas, enfim, né? Depois que eu terminei de passar o vermelho, eu voltei com o 119, né? Aquele marronzinho. E tentei fazer algumas bolinhas assim no meio, porque achei que tava meio vazio, assim. Mas, como não tem o contorno, né? Igual da sementinha preta, igual dos outros, nem deu pra ver, né? Mas tudo bem. Com o lápis 47, que é um vermelhão bem escuro, assim, eu quis passar ele pra dar uma outra cor diferente pra ver se ficaria melhor, sabe? Então eu só passei em algumas partes, assim, que eu tava olhando na referência e achei que podia ficar legal. Depois eu voltei com o vermelho, que é o 01, e fui reforçando ainda mais, assim, porque eu gosto, né, de fazer bem clarinho pra depois ir reforçando. E eu também fui passando meio pra fora da borda, assim, porque quando você olha pra fruta, ela meio que faz uma mesclagem, assim, com aquela parte branquinha e fica meio manchado de vermelho. Depois eu voltei com o 47, porque naquela parte de baixo da fruta, ela é bem escura, então eu já aproveitei e já pintei aquela parte. Depois eu voltei com o 148 e fui só passando ali em volta pra dar uma mescladinha, assim, pra deixar um pouquinho mais homogênea a parte do vermelho que eu passei ali além da borda. Gente, essa fruta tá ficando muito esquisita, mas tudo bem, vamos lá. Depois eu vim com o lápis 55 e passei ali naquela parte de baixo, né, que eu não sei explicar direito, aquela parte bem de baixo onde eu tinha passado o vermelho, e passei um pouco também na casca, então vocês veem aí que é um azul, né, mas eu quis usar o azul porque agora eu vou vir com 117, que é um roxinho, e aí ele vai ficar um roxo mais escuro. Eu nunca pintei figo na vida, gente, eu acho que eu nunca vi um figo na minha vida, só por foto, assim, então eu não sei se essa é a cor. Eu tentei pegar uma cor parecida com o que tava na foto, né? Mas enfim, acho que dá pra entender que é um figo, né? Bom, depois eu vim com o meu lápis branco pra passar em algumas áreas da casquinha de fora ali, pra dar uma mesclada e pra clarear um pouco, porque eu achei que tinha ficado muito escuro. Depois, com a minha posca, eu fui fazendo alguns pontinhos brancos também nas sementinhas dela. E aí depois, pra pintar a parte de fora, né, do outro figo ali, eu fiz a mesma coisa. Eu usei o azul, que é o 55, e eu tentei dar uma arredondada na parte de baixo, porque eu achei esquisito, ela meio quadrada, assim, enfim, sei lá. E aí eu fui subindo em algumas áreas, assim, puxando algumas partes com o azul pra depois vir com o roxo e aquelas partes ficarem um pouquinho mais escuras. Então, como eu falei, agora eu vim com o lápis 117, que é o roxo, e fui subindo um pouquinho mais. Então, vocês podem ver que onde eu passei o azul, agora passando o roxo por cima, ele fica um pouquinho mais escuro, né? Então, eu tentei passar um 12, que é o preto, pra escurecer um pouco mais nas extremidades. E aí, depois eu vim com o lápis 93 pra finalizar ali a parte do meio, pra dar um pouquinho mais de brilho na casca e pra não deixar tão claro, né? E depois eu só vim com o blender pra deixar mais homogênea a pintura. Aí depois também vim com um lápis preto, que é o 12, só pra fazer uma sombra assim entre o figo da frente e o de trás.
E aí, com o lápis 119, eu reforcei a parte de cima ali, na parte mais branquinha, assim, da fruta, e descendo um pouquinho pra casca, que ela era um pouquinho mais escura. E foi isso, gente. Eu achei que ficou bem esquisito, mas é isso aí, é o que tem pra hoje. Agora, a gente vai pra maçã, e eu comecei usando o amarelo, número 16, pra fazer algumas manchinhas na casca. E, gente, pintar maçã pode parecer fácil, mas não é fácil não, viu? Porque no começo, eu achei que tava dando tudo errado, mas vocês vão ver que no final vai dar certo. É sempre assim, a gente acha que tá dando errado, mas vai com fé que o negócio vai dar certo. A próxima cor que eu usei foi o 63, que é um vermelho meio alaranjado, assim. E eu fui tentando passar esse lápis fazendo risquinhos. Tentei não pegar muito na parte amarelada que eu tinha passado. E eu fui seguindo. Então, por exemplo, quando eu tô pintando a parte da esquerda, eu faço um movimento meio que em formato de C. E aí eu vou fazendo isso até chegar no meio. Quando eu chego no meio, eu pinto mais reto. Depois que passou da metade, que eu tô indo pra direita, eu começo a fazer um C ao contrário. Então eu tentei fazer esses movimentos aí pra colorir a maçã. Depois, com o lápis 47, que é o vermelho bem escuro, eu fui fazendo algumas manchinhas na maçã, porque na imagem de referência que eu tava vendo, tinha umas manchas mais escuras, então eu decidi fazer isso. E é sempre bom você fazer algumas partes mais escuras, outras mais claras, porque vai dar total diferença. Eu também escureci um pouquinho a parte da esquerda e a parte de baixo da maçã. Depois eu voltei com o meu 63 e fui reforçando ainda mais os risquinhos que eu tava fazendo pra deixar mais forte a maçã. E, gente, é muito interessante, porque quanto mais você riscar, mais bonito vai ficar. No começo eu achei que ia dar muito errado, mas tipo, vai na fé que você vai ver que vai dar certo. Eu voltei com o lápis 16, então, pra reforçar ainda mais aquelas manchinhas que eu tinha feito. E vocês podem ver que ficou muito amarelo, né? Então, o que eu fiz? Eu voltei de novo com 63. É uma zona, gente, mas é assim que eu fiz. Eu voltei com 63 porque eu achei que ficou muito amarelo, né? Então, o que eu fiz? Aí, agora que eu já tava numa cor, assim, ok, eu fui reforçando ainda mais que tinha os lugares ali na parte do vermelho que tava meio esbranquiçado. E fui passando bem de levinho por cima daquelas partes do amarelo, assim, puxando alguns fiozinhos. Depois eu vim com o meu 47, que é aquele vermelhão bem escuro, e também fui reforçando as partes escuras da maçã. E depois, gente, eu só vim com o blender. E assim, eu passava na parte vermelha e arrastava um pouquinho pro amarelo, pra ele ficar uma mancha mesmo, pra não ficar um amarelo tão forte. E aí vocês podem ver que uma das manchinhas ali quase sumiu, mas não tem problema, porque ficou super boa. Eu gostei bastante dessa maçã. Como eu falei, no começo eu achei que ia dar tudo errado, mas deu certo. Pra pintar, então, o cabinho ali, eu só usei o lápis 23 mesmo. Não fiz muita coisa, porque o negócio é minúsculo. E pra fazer a folhinha, eu usei o lápis 05, que é um verde meio escurinho, assim. Então, eu contornei e avancei. Aquele mesmo método que eu tava fazendo nas outras folhas, de pintar pela borda e avançar um pouquinho em algumas áreas. E também fiz ali na nervura central e joguei um pouquinho pra fora, assim, né? Pra parte externa da folha. Depois, com o lápis 06, eu vim só completando então o restante ali da folha que eu não tinha pintado, e com o branco eu tentei usar tanto para dar uma mesclada na cor e para dar uma clareada também. E por último eu voltei com o 05 com o verde escuro, só para reforçar ali algumas áreas. A próxima fruta então é a laranja, e eu já tinha começado a colorir, então vocês vão ver que já estava pintado, eu apaguei porque eu tinha esquecido de mostrar as cores dos lápis. Bom, eu comecei com o lápis 64 para fazer a casca de fora, que é um amarelo mais escurinho. Depois, com o 148, eu pintei a parte do centro e as bordinhas de dentro, que normalmente ela é branca, mas como o branco não ia aparecer, eu acabei usando esse amarelo mesmo. Depois, com o lápis 87, que é um tomzinho assim laranjado, eu passei na parte da casca de fora. E com o 83 também passei na casca, mas na parte mais de baixo, assim, para fazer uma sombra nessa casca. Depois, com o lápis 64, que é um amarelinho mais escuro, eu fui pintando todos os gominhos da laranja. Depois, com o lápis 87, eu fui pintando a parte de cima de cada gominho e também na parte do meio, só que na parte do meio eu deixei uma bordinha do amarelo clarinho para não chegar na parte central, sabe? Porque depois eu vou pintar aquela parte do meio de branquinho, porque a laranja tem aquele centro bem branquinho assim, então vocês vão
vão ver depois que eu vou puxar um pouco. Ainda com esse lápis eu fui fazendo uns risquinhos na laranja. Depois eu vim com o 83 e fui pintando nas mesmas áreas, na parte de fora, né, de cada gominho da laranja. Depois com o lápis 87 eu voltei então pra dar uma misturada, porque eu achei que tinha ficado meio marcadinho. E fui fazendo alguns risquinhos também. Então aí vocês viram que depois que eu terminei de pintar, eu fui passar a caneta gel e passei em todos os risquinhos pretos, em todas as divisórias, porque a laranja tem essa parte bem branquinha, né? Aí depois eu passei também na parte de cima, nos arredondados de cada gominho, e eu coloquei também alguns brilhinhos dentro da laranja entre cada gominho. Para fazer a folha, eu usei o lápis 06 e fiz a base da laranja, e aí depois com o lápis 05 eu fui fazendo como eu sempre tô fazendo nas outras, que é escurecer as bordas e avançar em algumas áreas. E eu acho que fica um efeito muito legal, é bem fácil de fazer esse estilo de folhinha. Depois com o lápis 06, então eu só fui dando uma reforçada ali nas folhinhas em algumas áreas. Com o lápis 64 já comecei a colorir a outra laranja ali, a que tava fechadinha. Então eu fiz um degradezinho com esse mesmo lápis, eu deixei a parte mais de baixo ali um pouquinho mais escura e fui clareando mais pra cima, meio na diagonal assim. Depois com o lápis 87 eu fui escurecendo a parte de baixo, né, onde eu tinha feito o degradê mais escuro com o amarelo, e fui subindo também. Então vocês veem que quando eu faço a parte mais escura de baixo, eu ainda faço uma bordinha escura na parte de cima. Depois com o lápis 83, que foi o mesmo que eu usei na casca da outra laranja, que é o marronzinho, eu fui reforçando ainda mais a casca da laranja nos lugares mais escuros. Com o lápis 87 eu vim só para reforçar mesmo, para dar uma selada assim nas cores. Depois eu vim com 148, que é o amarelo bem clarinho, para passar naquela parte do brilho. E depois com o 64 eu subi um pouquinho mais, então eu só fui ajustando ali bem na verdade. E para pintar aquele cabinho ali, né, do meio da laranja, eu usei o 83. E depois com o 05 eu só passei mais no centro assim do cabinho para dar uma escurecida. E depois com a minha caneta gel eu só fui fazendo uns pontinhos na laranja, tipo de brilho assim, sabe? Para dar aquele efeito da casca que tem várias bolinhas. E eu fui dando uma batidinha com o dedo para não ficar tão forte. A nossa próxima fruta é a pera, e eu amo colorir pera, eu acho que fica muito bonito. Eu comecei então com o lápis 88, que é um verde bem clarinho. Então eu fiz uma base com a pera, mas eu deixei ainda uma parte onde eu queria colocar assim mais luz em branco. Com o lápis 04, que é um amarelinho, eu já fui fazendo algumas áreas mais amareladas, como se fossem algumas manchinhas que a pera tem. Com o lápis 06, que é um verde um pouquinho mais escuro, eu escureci a parte esquerda da pera, mas uma camadinha assim bem fininha. E depois eu também escureci a parte direita da pera, só que aí eu fiz mais largo, porque é como se ali tivesse mais sombra do que do outro lado. Depois com o meu lápis 49, que ele é um marrom meio avermelhado, eu fui fazendo algumas manchinhas naquela parte ali da esquerda, mais pro meio assim, porque na referência que eu tava vendo ela tinha umas manchinhas assim. Mas eu fiz bem levinho, tá? Como vocês podem ver. Com o 87, eu fui fazendo esses mesmos risquinhos, assim, essas mesmas manchinhas nessa parte, porque aquele lápis era bem escuro, então eu não queria marcar muito. Com o lápis 88, eu vim reforçando ali a parte dos verdes, já para começar a dar mais cor para essa pera. E com o lápis 06, eu também vim reforçando para escurecer mais ainda as partes de sombra da pera. E aí essa também foi uma fruta que eu comecei a colorir, gente, eu falei, meu Deus, vai dar muito errado. Mas acho que no final ficou ok. Com o 49, eu escureci a parte de baixo da pera ali, onde tem uma entradinha, e um pouquinho bem de leve na parte da direita e da esquerda. E aí lá em cima, que foi onde eu coloquei bem mais fortinho assim, porque a pera às vezes ela fica bem marronzinha assim em algumas áreas. E aí o cabinho eu aproveitei e usei essa mesma cor, então eu pintei mais do lado esquerdo do que o direito. E aí o direito eu usei o 148, que é um amarelo bem clarinho, só pra finalizar ali e mesclar um pouco. Voltando com o 49, eu fui fazendo umas manchinhas mais escuras
naquela parte avermelhada que eu tava fazendo da pera. E aí eu aproveitei e fui fazendo alguns pontinhos assim por toda a pera. Com o 06 eu também fui fazendo a mesma coisa, alguns pontinhos, porque às vezes tem um pontinho verde e às vezes tem uns meio avermelhadinho. E aí depois eu só vim com o meu blender pra finalizar ali e mesclar melhor as cores. E eu achei que ficou bem legal essa pera. E vocês, o que vocês acharam? Pra fazer a folha, ela tem as nervurinhas bem claras, então eu usei o lápis 88 pra fazer elas. E depois com o lápis 06 eu fui fazendo a mesma coisa, contornando a folha. Só que aí, gente, na verdade foi um pouquinho diferente, porque eu tinha desenhado as nervurinhas antes, né? Então eu tentei tomar cuidado pra não pegar muito na parte das nervurinhas, porque senão ia escurecer. Então eu fui passando em volta delas. Aí eu voltei com o 88 pra reforçar, fazer um pouquinho mais forte. E aí com o 06 novamente eu fui reforçando ainda mais e ajustando assim, deixando mais fininho as nervurinhas pra ficar mais bonito. E eu achei que ficou bem legal, ficou bem diferente essa folha aí. A nossa próxima fruta é a melancia e comecei colorindo ela com o lápis 148. Gente, esse 148, como eu falei, ele é coringa pra tudo, né? Pra fazer as partes mais esbranquiçadas das frutas. Então eu passei mais naquela parte que é branca, sabe? Que é entre a fruta mesmo, a parte que a gente come, e entre a casca. Depois, com o lápis 66, que é um verdinho bem clarinho, eu passei na bordinha entre aquela parte branca e a casca. Depois, com o lápis 17, que é um verde bem mais escuro, eu pintei a parte da casca e avancei um pouquinho pro aquele verde claro que eu tinha colocado ali na parte mais clarinha. E depois eu voltei com o 66 para fazer a outra parte da casca mais do lado direito, assim, para fazer uma cor diferente e não deixar só o verde escuro. Eu voltei com o 148, então só para reforçar, né, para dar uma escurecidinha naquela parte branca da melancia. Com o meu lápis 142, que foi a mesma cor que eu usei na minha combinação de melancia que eu já trouxe aqui pro canal numa segunda-feira. Eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem caso você não tenha visto. Então eu usei esse 42 para fazer uma base na melancia. Não me preocupei com as sementes, porque depois é só passar o preto por cima e vai dar de boa, tranquilo. Com o lápis 01, então, eu comecei a colorir como se fosse risquinhos, mas ia demorar demais. Então, o que eu comecei a fazer é colorir da direita para esquerda ou da esquerda para direita, mas nesse formato assim, na horizontal, para poder dar a textura que a melancia tem. A parte que eu tiver reforçando a cor, vocês vão ver melhor qual que era o movimento que eu tava fazendo. Então vocês viram que eu deixava um pouquinho, umas partes mais claras do vermelho, né? Com o vermelho ainda, eu avancei um pouquinho na parte mais desbranquiçada da fruta, porque às vezes ela tem umas manchinhas. E aí, pra finalizar com o 12, que é o preto, eu vim fazendo as sementinhas. Eu usei a caneta gel pra fazer algumas manchinhas assim. E aí, como eu achei que tinha ficado muito escuro, eu voltei com o lápis vermelho só pra passar por cima da caneta gel pra não ficar tão gritante assim. E pra pintar então a melancia que tá mais inteira, a parte de dentro eu pintei do mesmo jeito, então aí vocês podem ver bem claramente como é que eu fiz. Eu fiz tipo umas listrinhas assim, e aí eu fui só reforçando depois com o vermelho, que é o 01, e com o 147, que é o rosinha claro. Pra fazer a casca eu fiz do mesmo jeito, usei o 66 e o 17, e pra fazer a casca então eu ia intercalando essas duas cores. Eu já tinha colorido a parte da esquerda, né, que era uma área bem menor, e pra área da direita eu comecei com a cor mais clara, com o verdinho, e fui pintando algumas daquelas listrinhas que a ilustradora já tinha feito. E ainda com esse meu verde, eu tinha feito umas manchinhas na parte onde ia o verde escuro. Só que depois eu passei o verde escuro e sumiu tudo. Mas não tem problema, porque depois vocês vão ver o que eu fiz. Bom, então, como eu falei, eu usei o verde 17 e comecei a pintar as outras áreas que eu não tinha pintado de verde claro, que era pra ser o verde escuro. Como eu não consegui fazer manchinha de verde claro no verde escuro, eu fiz manchas de verde escuro no verde claro. Então, ele foi ficando assim. Também achei que tava ficando muito estranho, gente. Nossa, tem frutas que, sei lá, a gente não tá acostumado a pintar e aí parece que tá muito bizarro. Eu tava achando que tava muito feio. Então eu decidi reforçar ainda mais a parte do verde, que é pra ele ficar como eu gostaria. E depois, com o verde mais claro, que é o 66, também vim reforçando, passando por cima das manchinhas de verde escuro
escuro. E aí eu achei que ficou assim, mais ou menos, né? Acho que melhorou um pouquinho. Depois, com o lápis 17, eu fui reforçando ainda mais aquelas partes do verde escuro e fazendo novas manchinhas nas partes do verde claro. Com o meu lápis 142, eu voltei na parte da melancia da esquerda, porque eu achei que ela tava muito clara. Então eu só dei uma reforçada. E aí depois eu também usei a caneta gel, né, pra fazer o brilho da melancia. Com o meu lápis 83, que é um marronzinho, eu pintei ali o cabinho da melancia e com o 148 pra mesclar e pra dar um pouquinho de brilho no cabinho. E depois com o meu blender, eu passei na parte do verde escuro e também passei na parte do verde claro. Então, quando eu passei o blender, ele deu uma mesclada, eu achei que ficou bem melhor, porque antes estava muito forte aquelas manchas que eu tinha feito, e aí o blender, ele meio que arrastou o pigmento e deu como se fosse um blur, assim, sabe? Meio uma esfumadinha, assim, e eu achei que ficou bem melhor. Não sei se foi uma das minhas preferidas, mas ok. Bom, gente, eu decidi dividir esse vídeo em dois, porque ele ficou muito comprido. Então, na outra quinta-feira, eu trago a terceira parte mostrando as frutas. E eu tampei aqui porque eu já terminei a página, então eu não vou dar spoilers aí. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam das frutinhas de hoje. Comenta aí embaixo qual foi a que você mais gostou. Eu gostei muito da maçã e da pera. Deixa aí embaixo nos comentários qual foi a preferida de vocês. E se você gostou desse vídeo, então não esquece de deixar o like pra mim, porque é muito importante, me ajuda muito aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve. E não esquece que agora a gente tem a opção de se tornar membro do canal. Se tornando membro, você vai ter acesso exclusivo de lives e também dos meus desenhos autorais que eu trago especialmente aqui pro canal. E quem for membro recebe esses desenhos antes mesmo de eu postar o vídeo na segunda-feira, porque eu já coloco sempre naquela pasta. Então, se você quiser imprimir já para colorir comigo na segunda-feira, fazer a combinação de cor nova, você pode fazer isso. E também os membros que entrarem para o nosso Clube dos Artistas vão ter acesso a um grupo fechado no Telegram, então fica bem mais fácil da gente conversar por lá. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na segunda com mais uma combinação de cor. Beijo, beijo, tchau!